Bom dia, bom dia! Bora pegar o café e bora pra live. Bom dia, vamos chegando. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Lise. Seja muito bem-vinda ao Café com Empresárias. Hoje é a segunda edição do café e o tema de hoje é: talvez não seja falta de dinheiro. O que será que pode estar acontecendo e o que a gente vai refletir nesse primeiro tema? Então, primeiramente, muito bom dia. E se essa é a primeira vez que você está aqui, prazer, eu sou Gabi Dias, empresária, fundadora do Instituto Gabi Dias e criadora da Psicofinanças Empresarial. Uma linha de investigação que integra a minha experiência empresarial, a educação financeira e o método psicanalítico, para compreender como os conflitos psíquicos influenciam com a relação com o dinheiro, com as decisões e o crescimento da empresa. Então, todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, teremos esse encontro. Um espaço para refletirmos sobre temas que fazem parte da realidade de quem empreende, mas que muitas vezes não aparecem nas planilhas, nos indicadores e nas reuniões de gestão. Bom dia, Shen, seja muito bem-vinda. Bom dia, Paula, seja muito bem-vinda. Enquanto muitas conversas sobre crescimento começam na empresa, nós começamos aqui pela empresária. Aliás, quem é que toma as decisões finais? Por mais que você tenha equipe, a decisão final de quem é? Da empresária, né? Da CEO, de quem está ali direcionando. Porque, na minha experiência, existe uma pergunta que normalmente vem antes de todas as outras. Talvez você já tenha se perguntado: quem é a empresária que precisa sustentar o próximo nível da empresa? Às vezes a gente quer atingir um número, mas será que aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa, é compatível com o próximo nível? Então, hoje eu quero conversar com você sobre uma conclusão muito comum. Quando surge uma dificuldade financeira, qual costuma ser o primeiro pensamento? Me conta aqui, aconteceu algo que te atrapalhou no financeiro? Foi um dinheiro que precisou ser usado de forma inesperada, por mais que você se planeje, ou então você aumentou, rompeu o teto e aconteceu algo que você precisou usar aquele dinheiro que talvez fosse sobrar e aconteceu algo. E aí, qual é o primeiro pensamento que acontece? Eu preciso fazer mais dinheiro. Você concorda comigo? Coloca aqui nos comentários. Essa parece uma resposta completamente lógica, mas será que é sempre isso? Será que todo problema nasce de fato
de falta de dinheiro, da falta de dinheiro, esses acontecimentos nunca é por acaso. Então, é a primeira coisa que a gente pensa, isso aí. Então, é sobre essa reflexão que vamos conversar hoje. Aí, agora, eu peço a vocês que compartilhem com os seus contatos. Bom dia, Silvia! Bora compartilhar, botar mais empreendedoras que precisam desse conteúdo, que precisa dessa informação, que muitas vezes é o que acontece, né? Saiu o dinheiro de forma inesperada do caixa, primeira coisa que a gente pensa, tenho que fazer mais, né? Bom dia! Então vamos lá, primeira reflexão que eu vou trazer aqui. Quando pensamos em desafios financeiros, normalmente olhamos para o faturamento. A lógica parece simples. Se eu vender mais, tudo melhora. Mas a realidade mostra que nem sempre funciona dessa maneira. E vou contar uma coisa para vocês. Tem negócios que, se vender mais, quebra. Existem empresas que crescem, empresárias que aumentam o faturamento, que conquistam novos clientes e mesmo assim continuam vivendo preocupadas, continuam inseguras, continuam sentindo que nunca é o suficiente. Então, talvez exista uma pergunta que ainda não foi feita. Se tiver com papel e caneta aí, anota. Será que o problema está apenas na quantidade de dinheiro que entra? Porque às vezes aumentar o faturamento resolve um problema financeiro, mas nem sempre resolve a relação que temos com o dinheiro. E quando a gente fala da relação com o dinheiro, da visão da psicanálise, que é a minha linha de estudos, é sobre afeto. Então, é o afeto que temos com as relações que atingem o seu resultado financeiro. E essa semana, por exemplo, me deparei com duas situações que me chamaram muito a atenção. A primeira foi conhecer a história de uma empresária que chegou a faturar quase 7 milhões de reais. E mesmo assim, viu sua empresa quebrar. E ela não é a primeira que eu fiz o diagnóstico e fui entender o que aconteceu ali por trás. E a segunda, essa semana eu coloquei nos stories, não sei se vocês conhecem, é a Renata Vick, que ela é dona, na verdade, ela construiu a Copenhague, o Lindt, as marcas de chocolate, né? E ela é presidente do grupo CRM, hoje ela é Shark Tank também. Em uma caixinha de perguntas, alguém perguntou sobre como superar a mentalidade pequena ou o receio de crescer. E a resposta dela foi: na maioria das vezes, o problema não é falta de capacidade. É medo da responsabilidade que vem com o crescimento. Quando eu li essa resposta, sorri. Não porque ela estivesse falando sobre psicofinanças, mas porque aquela reflexão dialogava profundamente com uma investigação que venho desenvolvendo há bastante tempo. Já vem falando de crescimento, quando a gente começa a fazer a transição do crescimento para a expansão. Então me conta aqui, tá compreendendo, tá entendendo, tá tudo bem? Comenta aqui
nos comentários como que está sendo essa primeira reflexão para vocês. Enquanto vocês colocam aqui nos comentários, eu vou trazendo a segunda reflexão. Bom dia, Eleni! Bom, quero deixar uma coisa muito clara. A técnica continua sendo indispensável. Ter organização financeira, ter planejamento, ter indicadores, ter um bom contador, ter processos bem definidos, tudo isso continua essencial. Deixa eu ver aqui. O medo bloqueia as nossas ações. É isso. E aí a gente precisa confrontar esse medo, porque ele nada mais é do que uma fantasia criada na nossa mente. Aliás, a mente mente. Então nem sempre a gente pode acreditar em certos pensamentos que deixa ele ir e fortalece aquilo que você acredita. É um exercício diário. E aí, além do essencial, né? Você ter contador. Seja bem-vinda, Angélica. Muito bom dia. Agora a gente vai entrar na segunda reflexão. Aqui a gente não exclui. Bom dia, Ana. Aqui a gente não exclui o contador, o gestor. Isso tudo é essencial, tem indicadores, tudo isso. Só que antes, né, existe uma camada anterior às ferramentas. Quem é a empresária que interpreta esses números? Pensa, se a gente já começa a delegar algumas funções, seja com o BPO financeiro, seja com o contador, mas no final das contas, eles organizam os números e deixa tudo organização, são atividades repetidas que sim a gente deve delegar. Bom dia, Dani! Nunca vai ser excluído isso, mas a reflexão que eu quero deixar, quem é a empresária que interpreta esses números? Quem toma as decisões no final? Quem sustenta os riscos? Quem lida diariamente com as responsabilidades que o crescimento traz? Porque duas empresárias podem receber exatamente a mesma orientação. Podem utilizar as mesmas ferramentas, podem ter acesso ao mesmo conhecimento e ainda assim tomar decisões completamente diferentes. Agora me conta aqui, no final, por mais que você delegue, quem é que quem que aceita levar o risco calculado? Claro, né? Ninguém é doida de sair se arriscando de qualquer forma. Essa reflexão tá fazendo sentido para vocês? Me conta aqui, que aí a gente vai para a próxima reflexão. Talvez exista uma dimensão que ajuda a explicar a forma como nos relacionamos com o dinheiro, com responsabilidade, com risco, com crescimento, com prosperidade, com tomada de decisão. Nem todo problema financeiro, nem todo problema que aparece no financeiro nasceu no financeiro. Muitas vezes ele começa antes.
na forma como a empresária interpreta os desafios que vive, e talvez seja exatamente por isso que fazer mais dinheiro sozinha não resolve tudo. Então me conta aqui, você concorda com isso? Que muitas vezes o desafio financeiro, ele nem sempre é o problema, ele é apenas os sintomas de algo que tem por trás desse desafio. Ao longo da minha trajetória, acompanhando empresárias, eu percebi que muitas buscavam mais técnicas, mais ferramentas e mais conhecimento. E tudo isso continua sendo importante. Mas havia uma pergunta que permanecia. Por que algumas empresárias, mesmo sabendo o que fazer, encontravam tanta dificuldade para implementar, sustentar decisões e crescer com tranquilidade? E aí foi investigando essas perguntas na prática que começou a nascer aquilo que hoje chamamos de psicofinanças empresarial. Não para substituir a gestão financeira nem o planejamento, mas para ampliar a compreensão sobre aquilo que influencia a forma como a empresária se relaciona com o dinheiro, com as decisões e com o próprio crescimento da empresa. Bom dia quem está chegando agora. Eu gostaria de deixar mais uma reflexão para a gente finalizar, para você levar durante essa semana. E talvez a pergunta não seja apenas como eu faço mais dinheiro, mas talvez a pergunta seja o que esse novo momento da minha empresa está me convidando a compreender. Por quê? Crescer pode ser uma consequência de boas estratégias, mas sustentar esse crescimento exige uma empresária preparada para lidar com responsabilidade cada vez maiores. Você concorda comigo? Coloca aqui, eu quero saber se estão acompanhando. Questões emocionais, crenças e padrões influenciam e muito. A prosperidade começa na mente. É isso aí. Se essa conversa fez sentido para você, o portal Psicofinanceiro foi justamente criado para dar continuidade a esse processo de desenvolvimento. Ele não é um curso, não é um conteúdo para consumir e deixar de lado. É um espaço de desenvolvimento contínuo para empresárias que desejam fortalecer sua capacidade de sustentar crescimento, patrimônio e autonomia ao longo do tempo. E aí, antes de qualquer decisão, você pode estar acessando a pesquisa para você entender qual é o seu momento agora. A pesquisa é gratuita, tá? Ela não tem custo nenhum. Você acessa no link da bio e aí você vai para pesquisa
da pesquisa você vai ser direcionada para a página para você entender um pouco mais de detalhes sobre o portal que foi lançado para o mercado desde o dia 1º. Então, eu venho fazendo essas reflexões do café exatamente para a gente começar essas reflexões, e dentro do café a gente vai aprofundando cada vez mais, tá? Então, assim, quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada pelo seu precioso tempo de estar aqui acompanhando a live. E na próxima terça-feira, às 7 horas da manhã, teremos um novo Café com Empresárias. Será um prazer ter você comigo novamente. Até a próxima, porque crescer pode ser apenas o começo. O verdadeiro desafio é conseguir sustentar esse crescimento. Obrigada, deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Agora quero só pedir mais uma coisa para vocês. De tudo que eu trouxe aqui, teve alguma frase que marcou? Se tiver alguma frase, o que vocês vão fazer? Vamos tirar o print. E aí vocês vão colocar uma frase, mesmo que não tenha sido falada aqui, vocês podem colocar o que foi o café de hoje, tá? Porque aí vocês vão me ajudar a compartilhar o café, e mais empresárias, mais empreendedores vão ter a oportunidade de participar do café, tá bom? Obrigada pelo carinho e até a próxima!